tomar os vossos assentos. Quero aqui glorificar a Deus por mais esta rica oportunidade. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, na conferência missionária, e na oportunidade também estar participando do corpo e do sangue do Senhor com a Demissão Campo de Suzano. Eu já falei algumas vezes aqui, inclusive já falei para o pastor Antônio Moura, que a Demissão Campo de Suzano é minha segunda casa. Eu sou um filho de guarda compartilhada. E eu glorifico a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Moura, doutora pastora Andréa Rocha. Sou grato porque os pastores acreditam e abraçam o nosso ministério, nossa causa. Pastor Antônio Moura sempre aconselhador, sempre nos orientando. Sou grato. Deus em Cristo continue vos abençoando de forma poderosa e assim, com toda sinceridade de alma diante do Espírito Santo, pastor Antônio Moura ter toda a humildade, toda a simplicidade para estar sempre ouvindo alguém que é discípulo, que é menino, e eu agradeço pela confiabilidade e o estímulo ao nosso ministério em nome de Jesus. Deus abençoe todos os pastores que obram nesta casa, estão na nossa conjuntura, que sempre nos recebe com todo carinho, pastor Noberto, todos os pastores, as pastoras, muito obrigado pela receptividade e carinho, toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Eu trago saudações da missionária Mayra. Ela ontem e hoje foi um culto especial com o departamento de irmãs, e hoje ela ficou encarregada lá pela líder das irmãs de estar orientando e auxiliando no direcionamento do culto, mas ela manda saudações à pastora Andréa, a todas as missionárias, as pastoras e toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Também trago saudações pastor Benedito Pereira, pastora Cláudia, ao pastor Antônio Moura, aos pastores e toda a igreja, pois estou debaixo da bênção dos mesmos. Quantos recebem a paz dos meus pastores, digam amém. Amados, por favor, sem mais delongas, todos que trouxeram o seu exemplar bíblico, acompanhe-me num texto que está inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16. Versículo 18 e o versículo 19. Jesus está presente nesta noite, nesta casa. Glória a Deus. A gente queria muito, se não fosse o culto lá, a gente ia vir a trazer o Enzo. O Enzo é espalhador de brasas, pastor Antônio Moura. Cada culto que a gente vai, para segurar ele está difícil. O menino, aí quando o pai dele pega o microfone e começa a pregar, ele é igual o fundo musical. Quando eu aumento o tom aqui, ele aumenta o tom lá atrás. Aí ele grita, né? Deu uma benção. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Digam amém. Capítulo 16, versículo 18 e o versículo 19. Diz a palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos aqui de lecionar, segundo narra o nosso irmão evangelista Mateus, ele começa aqui no versículo 13, dizendo que Jesus chega a uma região de Cesareia de Filipe. Nós sabemos que naquele tempo, segundo alguns historiadores, para os judeus religiosos, para a classe mais seleta religiosa dos judeus, que eram os fariseus, lembrando que tinha os saduceus, os zelotes, os herodianos, porém os fariseus, eles eram considerados a classe mais seleta,
eram considerados aqueles que eram santos. E para os religiosos da época, existiam algumas regiões que, mesmo sendo pertencente ao território de Israel, eram regiões que eram muitas das vezes repudiadas pelos religiosos da época, porque eram tidos como religiões que eram entregues a Satanás. Eram lugares que, para os religiosos da época, eram lugares onde Satanás, ele marcou aquele território, e para eles era uma afronta, era algo estarrecedor, um bom judeu, um santo judeu, um rabino, pisar naquelas regiões, assim como a região de Cesareia de Filipos, a região de Tiro e Sidom, também a região da Galileia dos gentios, eram regiões que os judeus repudiavam, e diziam: um bom homem, um santo homem de Deus não pisa nesses lugares. Principalmente a região de Cesareia de Filipos, como narra aqui o evangelista Mateus, ela era muito repudiada pelos judeus, porque aquela região de Cesareia de Filipos, antes do Império Romano ter o domínio sobre os judeus, antes do ministério de Jesus, aquela era uma região aonde os assírios, aonde os babilônicos, eles levantavam ali naquela região os seus panteões. Todas as vezes que os judeus eram retalhados, todas as vezes que eles perdiam batalhas, todas as vezes que os assírios, que os babilônicos venciam alguma peleja contra o povo judeu, antigamente era naquela região de Cesareia de Filipos que eles ergueram ali os seus altares, ali eles comemoravam as suas vitórias. A região de Cesareia de Filipos era uma região que era banhada por um dos braços do Jordão, e os assírios, eles tinham o costume de, quando eles venciam, quando eles prevaleciam contra os judeus, eles pegavam, sacrificavam seus filhos, as crianças a Moloque, e naquela região, aquele braço do Jordão que passava pela região de Cesareia de Filipos, ali eles jogavam os restos mortais daquelas crianças aos crocodilos. Aquela região de Cesareia de Filipos era considerada uma região amaldiçoada pelos religiosos da época, porque ali naquela região, antes do Império Romano, havia um templo levantado a um deus conhecido dentro da literatura como o deus Pan. A palavra Pan, ela deriva-se de pânico. Esse templo que foi levantado ao deus Pan naquela região, era, segundo a história, naquele templo acontecia alguns cultos que eram realizados nas caladas da noite. Algumas pessoas eram selecionadas para participar daqueles cultos, não eram portas abertas, não eram todos que podiam entrar, e a história vai dizer que todos que participavam daquele culto ficavam iluminados, quando na verdade eles tinham crises alucinógenas, porque, segundo a história, dentro daquela liturgia, além de toda a peste de pecado e de imundícia que acontecia, eles serviam algumas ervas que deixavam as pessoas com crises alucinógenas, e ali era adorado o deus Pan. Alguns judeus olhavam para aquela região e dizia: um bom judeu não pisa naquele lugar, um homem santo não visita a região de Cesareia de Filipos. Jesus, indo com seus discípulos a Cesareia de Filipos, era uma espécie de afronta para os religiosos da época, embora o destino final daquele trajeto era o Hebron ou o Hermon, e Jesus, ele tinha outro itinerário, poderia passar por outra região, mas Jesus resolve passar por Cesareia de Filipos. Todo esse contexto, aonde os judeus olhavam e tinham lembranças amargas daquela região, quando Filipe Herodes, ele tomou, quando ele acaba de galgar o poder, ele vai repaginar aquela parte, ele vai mudar geograficamente aquele espaço, e como se não bastasse, César Filipe, ele vai colocar o nome daquela região, ele coloca o seu nome, fazendo alusão a si mesmo, como se ele fosse um Deus,
como se ele fosse uma divindade, e isso fazia com que os religiosos da época olhavam e repudiavam aquela região. Só que agora, permita-me, senhoras e senhores, conjecturar que Jesus chega aos seus discípulos e diz: nós vamos para o Hermon, todavia nós vamos passar por Cesareia de Filipos. Eu quero aqui conjecturar que talvez os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, não seria muito bom nós passarmos por aquela região. Os religiosos vão olhar para nós e vão nos repudiar. O que vão dizer de nós se nos ver passando pela região de Cesareia de Filipos? Só que Jesus, ele tinha um propósito naquela região. O texto não diz literalmente, mas não precisa o texto dizer para acreditar que depois que Jesus pisou naquela região, nunca mais Cesareia de Filipos foi o mesmo, porque Jesus, em toda a sua trajetória, em todo lugar que Jesus pisou, nos seus 3 anos de ministério, tudo que ele fez havia um propósito. E Jesus agora quer mostrar que não é sobre o lugar, que não é sobre o território, não é sobre a condição geográfica, porque o diabo, ele pode marcar uma região e dizer: aqui eu domino, aqui eu mando, aqui eu passo. É bem verdade que existem regiões em que a esfera espiritual é mais pesada, aonde as entidades, aonde as potestades agem com mais intensidade, mas por causa da legalidade que os homens dão a Satanás por meio dos seus atos. Mas não existe território que Jesus não entre, que Jesus não muda. Aonde ninguém quer pisar, é lá que Jesus entra para mostrar que ele tem o domínio de tudo. Aleluia! Estamos numa conferência missionária. Não existe lugar, não existe país, não existe cidade, não existe território que Jesus não entra para mostrar que Satanás, ele pode dominar uma região, até chegar um missionário cheio do Espírito Santo, até chegar alguém cheio do poder de Deus. O diabo pode dominar uma região até Jesus chegar, porque aonde Jesus chega, não tem maldição que fique de pé, não tem demônio que impere. É por isso que a igreja tem que viver missões, é por isso que a igreja tem que respirar missões, porque aonde o inimigo marcou o território dizendo: aqui é o domínio, Deus vai usar você, Deus vai usar esta igreja, Deus vai usar os missionários para mostrar que não tem território que Jesus não entra. Parece que eu vejo, permita-me conjecturar aqui, os discípulos preocupados: mestre, mas aquela região não é uma região favorável. O que vão dizer se nos ver passando por Cesareia de Filipos? Só que Jesus quer ensinar que quando falamos da obra missionária, não é sobre condição geográfica, não é sobre o lugar. Me perdoe pela sinceridade. Muitas pessoas pensam que a bênção ou a promessa de Deus está condicionada à condição geográfica, onde eu habito, onde eu moro, onde eu estou. Pastor Antônio Moura, há alguns meses atrás nós estávamos em Brasília, lá no Recanto das Emas. Eu acredito que o senhor conheça Recanto das Emas. E nós estávamos no congresso e chegamos na sexta-feira. Depois do congresso nós fomos fazer uma refeição e alguns amigos conosco, e um amigo que nós conhecemos lá falou assim: evangelista, eu vou falar para o senhor, o meu sonho, o meu desejo é pregar em São Paulo. E eu perguntei para ele: por que, barão? Eu sei que é o desejo de todo pregador conhecer vários estados. Ele falou: não, mas o meu sonho é pregar em São Paulo, porque me falaram que lá é o segredo, que o dia que eu pregar em São Paulo, as minhas agendas explodem. E eu olhei para ele, falei: ô meu amigo, me permita te dizer uma coisa, não é sobre a condição geográfica, não é sobre o lugar que você está, porque a bênção, a promessa não está sobre o lugar, está sobre o Senhor.
Então aonde o Senhor pisar, Deus, Ele vai te fazer prosperar. É só olhar para Abrão, quando ele e Ló vão se separar. Abraão olha para Ló e diz assim: se tu disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Disser que eu vou para a esquerda, nós sabemos o contexto. Ló olha para as campinas de Sodoma e ele vê uma terra fértil, ele vê um campo farto, e ele olha e diz: é para lá que eu vou. As condições geográficas são favoráveis para mim naquela região. É ali que eu vou crescer, é ali que eu vou continuar prosperando, enriquecendo. E o que sobrou para Abraão? Sobrou as terras de Canaã, uma terra desértica que até então era amaldiçoada. Por quê? Foi amaldiçoada quando Noé se irou com Cã. Ele amaldiçoou Cã e amaldiçoou a terra. Então Canaã até então é uma terra amaldiçoada, uma terra seca e infrutífera. Só que Canaã, ela está uma terra amaldiçoada até Abraão chegar. Porque quando Abraão chega, ela já não é mais uma terra amaldiçoada, ela é uma terra que mana leite e mel. Porque o segredo não estava na terra, o segredo estava sobre Abraão. Pegue isso daqui. Por isso eu digo: se você estiver debaixo da bênção, se você estiver debaixo da promessa, se você estiver debaixo da obediência, podem te lançar numa terra seca, desértica, e dizer: aqui não prospera, não cresce, a terra é seca até você chegar. Porque quando você colocar a planta dos teus pés, Deus vai fazer a terra produzir. Quem recebe esta palavra, quem acredita, joga a mão para cima para adorar. Eu saio. Jesus vai mostrar que não é sobre o lugar. Aleluia. Jesus vai mostrar que não há lugares limitados quando Deus quer operar. Não há território que limite o trabalho missionário, a obra missionária. Ora, meus irmãos, Jesus reúne os seus discípulos e vai a Cesareia de Filipos. Talvez eles não estão entendendo, mas eles não ousam contestar a decisão do mestre. Até porque naquele tempo o discípulo, ele podia indagar, mas ele não ousava contestar o seu líder, o seu mestre. Porque se ele fizesse oposição à decisão do seu líder, do seu rabino, do seu mestre, ele poderia ser destituído do rol de discípulos. Ele era reprovado. Hoje, me perdoe pela sinceridade, hoje o discípulo, ele quer saber mais do que o mestre. O mestre diz: vai por aqui, e ele bate o pé e fala: não, eu quero ir por aqui. O mestre fala: faz assim, mas o discípulo, ele olha e diz assim: não, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, eu vou a hora que eu... Me perdoe pela sinceridade, o Espírito Santo está me mandando dizer isso aqui. Aleluia. Hoje é diferente. Hoje Deus levanta um líder, a liderança, Deus coloca alguém para direcionar a nossa vida. Mas nós somos discípulos, nós somos ovelhas, somos aprendizes, mas nós achamos que temos o direito de se opor, de questionar. Eu faço quando eu quero, eu vou a hora que eu quero, e Deus está olhando para o céu e está nos reprovando. Aí a gente pergunta a Deus: por que a promessa não aconteceu? Por que o meu ministério não vai? Por que o negócio não acontece? E Deus está dizendo: aprenda que o discípulo nunca é maior do que o teu Senhor. Respeita, baixa a cabeça, aprende, entende? Ou você tem até o direito de indagar, mas nunca se opor. Por mais que eles não estivessem entendendo, mas eles não ousaram se opor. Se o mestre falou: vamos, eles disseram: então vamos. Porque os discípulos, eles têm uma visão de momento, mas Jesus, ele tem uma visão que vai além. Observa que Jesus, por diversas vezes, ele diz aos discípulos: vamos, façamos, atravessamos. Mas ele nunca dizia o porquê, ele só delegava.
E às vezes nós não estamos entendendo, mas há uma necessidade de obedecer o direcionamento do mestre. Se ele disse vai, pode ir. Por mais que alguém olhe e diz, aquela região não vai dar certo, ali não vai crescer, ali não vai para frente, a terra é seca. Mas quem te deu direcionamento foi o mestre. E é através desse direcionamento que ele vai mostrar que o segredo não é a região, não é a terra, é quem vai pisar na terra. Deus está mandando, Deus está me prendendo nesse subtópico e eu preciso profetizar mais uma vez. Deus está falando com alguém que está pedindo direcionamento aqui e falou: Deus, eu preciso do direcionamento. Embora a estatística diz que não vai dar certo, alguém disse que não vai prosperar, alguém tentou e não deu certo, mas eu preciso de um direcionamento. E o Espírito Santo te responde neste momento dizendo: vai, porque eu sou contigo e eu vou mostrar a muitos que o segredo não está na terra, mas está sobre a sua vida. E Deus vai mostrar isso desde o Levítico, desde Deuteronômio, do capítulo 28, quando Deus vai falar acerca das promessas de bênção e das promessas de maldição. Observa que quando Deus vai falar das promessas de bênção, você observa do versículo 1 ao versículo 15, fala das promessas de bênção. Deus começa a dizer: se vocês obedecerem a minha palavra, tiverem o cuidado de guardar os meus mandamentos, fizer tudo conforme, aí vocês serão benditos ao entrar, ao sair. Nós sabemos todo o contexto. Agora, quando nós desobedecemos, a partir do versículo 16, nós observamos que enquanto 15 versículos falam das promessas de bênção para quando nós obedecemos, nós vamos encontrar 53 versículos falando de maldição quando nós não obedecemos. Aleluia. E dentro das promessas de bênção, Deus diz assim: vocês serão benditos ao entrar e ao sair. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde você colocar a planta dos teus pés. Não deu certo até ontem, mas você está debaixo de uma promessa. Dezenas de pessoas tentaram e se frustraram, mas você está debaixo da promessa. É um território difícil de trabalhar, mas você está debaixo da promessa. É uma terra que ninguém quer investir, mas você está debaixo da promessa. É um território que os religiosos repudiam, mas você está debaixo de uma promessa. Então Deus manda te dizer: prepare-te, porque você será bendito ao entrar, ao iniciar, ao projetar, a planejar, e você será bendito na conclusão do projeto, e o nome do Senhor será glorificado. Quem recebe. Jesus reúne os seus discípulos e vai a Cesareia de Filipos. No versículo 13, Jesus começa fazendo algo que não era muito o costume de Jesus fazer. Jesus começa perguntando, Jesus começa indagando. Observa que a maioria das vezes Jesus, ele respondia os questionamentos, mas aqui ele começa indagando. E ele olha para os discípulos e diz assim: a quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Todavia, Jesus não está falando da sua natureza humana. Todas as vezes que nós encontrarmos nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer texto fazendo alusão a Jesus, com a verbalização, a pronúncia da expressão Filho do Homem, está falando de Jesus na sua divindade. Mas não quero entrar aqui nesse mérito para chegar no contexto e nós concluirmos. E eles começam a dizer: a quem diga que tu és João Batista, Elias, um dos profetas. E no versículo 15, Jesus muda o sentido, e Jesus pergunta para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? No versículo 13, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observa que no versículo 14 há uma pluralidade, porque o versículo 14 começa dizendo assim, ó: e eles disseram. Quando Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem os homens, aqueles que estão lá fora, acerca do Filho do Homem? Todos eles tinham uma resposta, e começou: a quem diga que tu és João, Elias, um dos profetas. Ou seja, eles começam nada mais nada menos do que reproduzir o que diziam acerca do Filho do Homem lá fora.
E parece que eu vejo o olhar de Jesus como quem está reprovando eles e dizendo assim: eu não chamei vocês para reproduzirem o que dizem lá fora. Na verdade, eu quero que vocês tenham opinião formada acerca do Filho do Homem. Eu não quero que vocês me vejam com o olhar da opinião daqueles que estão lá fora. Eu não quero que vocês apenas reproduzem o que estão dizendo lá fora. Não é essa a resposta. Aí Jesus muda no versículo 15 e diz: tá bom, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí observa que quando Jesus pergunta no versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio. Porque agora Jesus não está perguntando daqueles que estão lá fora. Jesus está perguntando daqueles que andam com Ele, que estão no campo missionário com Ele, que viajam com Ele, que viram Ele andar sobre as águas, viram Ele multiplicar os pães, viram Ele ressuscitar mortos. E vós o que dizeis que eu sou? E eles estão calados. Porque para muitos, Jesus é apenas um médico, que quando a dor aperta, você vai lá e diz: doutor, eu estou com dor aqui. Aí o doutor, ele já te examina, descobre, ele já dá o diagnóstico, te dá a medicação, melhorou, você não volta mais, porque você não precisa. Para alguns, Jesus é só uma porta, que quando as portas se fecham, eu procuro Ele. Jesus, eu quero uma porta, eu preciso de uma porta aberta. Jesus abre a porta, você vira as costas e nunca mais volta, nem para agradecer. Para outros, Jesus é só o alívio. Quando bate a depressão, a angústia, eu vou para a igreja, eu preciso de Jesus. Aí vem, aí o Espírito Santo vem com bálsamo, sara a alma de dentro para fora, transforma. Depois que a pessoa recebe a paz de Espírito, ele vai e não volta nunca mais. E Jesus está perguntando para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Porque o sentido dessa indagação é a mesma coisa que Jesus dissesse: o que eu sou para vocês. Porque vocês vão testificar quem eu sou dentro daquilo que eu represento para vocês. E eles ficaram calados, sabe por quê? Falta intimidade. Eles estão tentando buscar no seu subconsciente uma resposta que possa convencer o mestre, talvez massagear o seu ego, ou mudar de assunto, ou passar batido. Mas Pedro, aquele que eles olhavam, que todo mundo olhava Pedro, aquele cabra brabo, aquele discípulo problemático, aquele discípulo que qualquer coisa com ele era na espada, aquele discípulo que todo mundo olhava e dizia: Pedro não é crente, porque brabo, encrenqueiro, só arruma confusão, está sempre indagando o mestre. Mas Pedro agora, ele se levanta, recebe a revelação do Pai, olha para Jesus. Se você analisar o texto, se você pegar desse texto que nós lemos e ir até Gênesis, e de Gênesis voltar para Mateus 16, você vai perceber que Pedro foi a primeira pessoa que recebe essa revelação e vai verbalizar Jesus como Cristo pela primeira vez na história da Bíblia. Pedro olha para Jesus assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém pode julgar Pedro porque ele é bruto. Alguém pode criticar Pedro por ele ter um jeito nada sensível de resolver as coisas. Mas mesmo assim Jesus traz Pedro para perto, como quem diz: fica tranquilo, Pedro, você ainda vai ser cheio do Espírito Santo, e quando isso acontecer, você vai ser uma nova criatura. Não é por isso que Jesus vai desprezar Pedro. Jesus abraça Pedro e olha para Pedro e disse: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue. Era como se Jesus falasse para Pedro, porque quando fala de carne e sangue, Jesus está falando de terra, de seres humanos. Era como se Jesus falasse: Pedro, essa sua fala não foi extraída numa faculdade teológica. Essa sua fala, Pedro, não veio de nenhum sábio, escritor, doutor em divindade. Essa sua fala, ela não é da terra, ela é do céu. Porque meu Pai que está no céu te revelou. E para concluir, Jesus logo então continua o seu discurso,
E vamos para o 18 e 19 e eu concluo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro. Não há necessidade de entrar no mérito aqui, porque todo mundo sabe o significado de Pedro. Porque permita-me conjecturar rapidinho que quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, que revelação foi essa? Tu é bem-aventurado. Talvez aquilo dá uma massageada no ego de Pedro, e ele olha para os demais e fala assim: eu recebi a revelação que vocês não receberam. Talvez se fosse hoje, Pedro diz assim: eu recebi uma palavra que nenhum de vocês recebeu. Imagina um mestre olhando para Pedro no meio dos demais dizendo: tu és bem-aventurado, porque essa revelação não é sua, é do Pai. Imagina você ser elogiado pelo mestre na frente dos demais dizendo: você se sobressaiu, se destacou. Isso é natural que vai dar uma massageada no nosso ego. Aí eu quero conjecturar que Pedro, ele começa, a altivez começa a querer tomar conta do coração de Pedro. Aí Jesus chega no 18 e diz assim: ó, pois eu te digo que também tu és Pedro, mas sobre essa pedra, que não é Pedro, que já é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Primeira coisa, Jesus está lembrando quem Pedro é e colocando Pedro no seu devido lugar. Era como se Jesus dissesse assim: Pedro, a revelação que você recebeu foi muito forte, porém não se ache, porque a rocha aqui sou eu. Se fosse hoje, com todo respeito, talvez Jesus olharia para mim e dizia: evangelista, você pode pregar, uma bênção, te uso com autoridade, mas não acha que você é a rocha, você é a pequena pedra, a rocha ainda sou eu. Ah não, você não entendeu. Talvez Jesus olharia e diria assim: prega bem, canta bem, tem uma boa hermenêutica, uma exegese, uma homilética perfeita, uma retórica impecável, mas não fica achando que você é a rocha, porque a rocha sou eu. Você é uma pequena pedra, Pedro. Aí concluo nos 2 minutos que restam. Aí no 19, Jesus olha para Pedro e diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Observa que aqui Jesus está falando as chaves no plural. Jesus não está falando a chave. E quando Jesus diz as chaves, eu imagino no mundo espiritual Jesus pegando um molho de chave e entregando na mão de Pedro. Mas que chaves são essas? Que chaves são essas? Quais são? É a chave de apartamento, de casa, de carro? Não. A primeira coisa, Jesus não está dizendo assim: Pedro, eu te entrego as chaves da terra, de baixo. Não, Jesus está falando: te entrego as chaves do reino dos céus. E tudo que se diz a respeito do reino do céu não se consiste em ouro, em prata, em dinheiro, mas nas coisas espirituais. Então Jesus está dizendo: estou te entregando as chaves. Em muitos contextos e referências bíblicas, nós vamos encontrar chaves fazendo alusão à autoridade. Te dou autoridade, Pedro. Por que do reino dos céus? Porque não vem de baixo, ela vem de cima. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Parece que há uma meia contradição, porque quando nós falamos do reino espiritual, a primeira coisa que nós entendemos é que o comando vem do céu para a terra. Mas Jesus fala para Pedro que nesse contexto o comando vai daqui para lá. Jesus fala: Pedro, ligou na terra, liga no céu. E eu resumo: primeira coisa que Jesus está falando: Pedro, depois de receber esse molho de chave, essa autoridade, toda ação que você tomar, que a igreja tomar na terra, haverá uma reação no céu. Por isso que Jesus diz: liga aqui, liga lá, desliga aqui, desliga lá. Ação, reação. Toda ação da igreja na terra causa uma reação no céu. E essas chaves Pedro vai receber em Cesareia de Filipos. E eu concluo e encerro, graças a Deus, aqui no horário. Pedro recebe essas chaves e ele começa a usar em Atos do capítulo 2. Depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro nunca tinha pregado numa conferência missionária, pastor Antônio Moura. Nunca tinha dado uma saudação.
Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, quando ele olha lá fora, quase 3.000 almas, era como se Pedro dissesse: opa, peraí, não vou passar vergonha, porque eu recebi do mestre o molho de chave. Deixa eu pegar a primeira chave. Ele vai lá e pega a primeira chave. Sabe qual é essa primeira chave? Revelação na palavra. E ele começa a pregar com autoridade, e aquilo faz com que quase 3.000 almas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Aí em Atos do capítulo 3, Pedro está indo ao templo orar. Pedro e João, tem um paralítico na porta do templo pedindo esmola. Ele olha para Pedro e João e diz assim: dá-me uma esmola. Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas era como se ele dissesse: opa, mas eu tenho a chave, deixa eu recorrer à segunda chave. Ele pega, chega para o paralítico e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Como chama essa segunda chave? Autoridade para realizar sinais de maravilhas. Quem recebe, eu vou falar só mais duas e encerro. A terceira chave é quando em Atos do capítulo 5, a Bíblia diz que os enfermos se enfileiravam, e Pedro, com a sombra de Pedro, ele vai passando e os enfermos vão sendo curados. Sabe o que isso significa? Sabe qual é essa chave? Tomada de território. Se nem as enfermidades permaneciam aonde a sombra de Pedro passava, não tem demônio que fique. Recebe esta palavra. A última chave eu encerro em Atos do capítulo 10. Quem sabe alguém chega para Pedro correndo e diz: Pedro, há uma solicitação para que você vá fazer um culto fúnebre. E Pedro fala: fazer o quê? Um culto fúnebre de quem? A irmã Dorca morreu. Tá sabendo, Pedro? Não estava sabendo. Morreu, a irmã Dorca morreu. E mandaram chamar o senhor para ir lá fazer o culto fúnebre. Quem sabe Pedro diz assim para o informante: faz o seguinte, vai na frente, escolhe aquelas irmãs boas de cozinha, fala para elas ir preparando o lanche, porque não vai ter funeral. Fala para elas preparar o comes e bebe para o culto de ação de graça. Não, Pedro, mas espera aí, não é culto de ação de graça, nós estamos em luto. A irmã Dorca morreu. Não, mas não vai ter luto, vai ter culto de ação de graça. Porque, Pedro, eu vou pegar a quarta chave. Qual é essa quarta chave? Autoridade sobre a morte. A irmã Dorca vai ressuscitar. Recebe esta palavra nesta noite missionária. Recebe esta palavra. Hoje Deus entrega nas tuas mãos as chaves do reino, e é com autoridade que Deus vai operar através da sua história. Eu encerro aqui. Jesus vai falar com propriedade: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos a igreja. E dentro dessa responsabilidade que Jesus nos outorgou, Ele nos entrega a chave do reino do céu. Você tem autoridade para abrir, e você tem autoridade para fechar. Você tem autoridade para manter, e você tem autoridade de deixar a desejar. E nessa noite eu quero encerrar convidando você que acredita nesta palavra, que acredita que nas tuas mãos Jesus colocou a autoridade sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre a escassez. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você vai pegar a quarta chave. Qual é a quarta chave que você vai pegar hoje aqui? É a chave da autoridade de mandar embora toda a escassez. Jesus falou para Pedro: liga aqui, liga lá. Ação, reação. E essa chave, ela age mediante uma ação. Qual é a ação? É você abraçar a causa e dizer: essa igreja não pode parar. É você abraçar a causa e dizer: a obra missionária não pode parar. Essa chave, ela age mediante a sua ação. Toda ação a uma. Observa aqui o que Jesus falou, o que Deus falou para o seu povo lá em Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é assim? E tendo pedido fazer prova de mim, nós sabemos todo o contexto. Então abrirei a janela dos céus e derramarei bênção sem me. Observa que tem aí uma ação e uma reação. Qual é a ação? Trazei. Qual é a reação? Abrirei a janela do céu e derramarei.
Sabe por que às vezes o céu não reage na nossa vida financeira? Porque nós temos dificuldade. Quando se fala de finanças, nós temos dificuldade em agir. E o campo missionário hoje, ele pede socorro, porque existem